Salve, moçada, tudo bem? Primeiro ano? Ah, molecada do bem. E aí, meninas, tudo bem? E aí, meninos, tranquilo? Zero bala? O que você está fazendo agora? Tá em casa? Tá fazendo nada? Não aguenta mais Netflix? Já assistiu todas as séries, todas que você podia ver? Já assistiu Grey's Anatomy do início até o fim? Pelo amor de Deus, que vamos estudar, né, molecada? Você não está de férias, você está temporariamente afastado do colégio. E nós estamos aqui trabalhando para tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então pega a apostila, abre lá, aula 1, atmosfera, tá vendo lá? Beleza? Ó, a coisa toda, eu vou pegar aqui o mapa, vou pegar um globo, aqui é o globo da sala da minha chefe, eu não posso derrubar senão eu estou na rua, né? Aqui o globo terrestre, cabe lembrar que ele é levemente inclinado, 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, né? Esse é o eixo de inclinação do globo terrestre. O que acontece aqui é o seguinte, é aquela paisagem que você está vendo ali, é aquela figura que você está vendo ali. Você tem o Sol mandando irradiação solar para o planeta Terra, certo? Então, durante um determinado momento do movimento de translação da Terra em torno do Sol, eu vou ter um hemisfério sendo mais bombardeado com irradiação solar do que o outro. Então, o hemisfério sul, nesse caso, ele está sendo mais bombardeado do que o hemisfério norte. Então, o hemisfério sul vai ser bombardeado na altura da linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Concorda comigo? Então, aqui vai ser verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. 6 meses depois, aquela parte que não estava sendo bombardeada passa a ser bombardeada, que seria o hemisfério norte. Então o hemisfério norte está mais voltado para a Terra e o hemisfério sul mais afastado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o movimento de translação associado ao eixo de inclinação da Terra, que é de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, faz com que o planeta receba um aporte diferenciado de energia, tanto em um hemisfério quanto o outro. Compreende o que eu estou dizendo? Então o planeta vai receber irradiação solar de forma diferenciada em sua superfície. Então durante um determinado tempo o planeta Terra recebe mais radiação solar num lugar, durante outro tempo no outro. Tudo bem? Esse aporte diferenciado de energia vai dar a origem do que nós chamamos de clima. Tudo bem? O que é o clima, professor? Clima é o conjunto dos fenômenos meteorológicos. O clima, ele é composto por 3 unidades de medida: temperatura, pressão e umidade. Então, se eu juntar temperatura, pressão e umidade, eu tenho o que nós chamamos de clima. Clima é o conjunto dos fenômenos meteorológicos. Isso é chamado de clima, tudo bem? O clima é o conjunto do todo, irmão. Isso é clima. Tá claro até aqui? Estou me fazendo entender até aqui? Você consegue acompanhar minha linha de raciocínio? Clima é o conjunto dos fenômenos meteorológicos, temperatura, pressão e umidade, tá? Em qualquer lugar do planeta Terra eu tenho temperatura, pressão e umidade, não esqueça disso, tudo bem? O que são os fatores climáticos? Fatores são aqueles que podem alterar os elementos. Elementos são esses. Fatores são esses daqui: latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, relevo, vegetação e hidrografia. Em qualquer lugar do planeta Terra eu tenho latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, relevo, vegetação e hidrografia. Por exemplo, o que é latitude? Latitude é medida em graus em relação à linha do Equador. Ela vai de 0 a 90 graus norte, de 0 a 90 graus sul. Tudo bem? Então, por exemplo, latitude baixa é quando eu estou próximo à linha do Equador, a minha temperatura é alta. Latitude baixa, temperatura alta. Latitude alta é quando eu estou próximo aos polos. Latitude alta, temperatura baixa. Latitude e temperatura são inversamente proporcionais. Tudo bem até aqui? Beleza? Por exemplo, região que tem uma vegetação muito densa, muito emaranhada, muito fechada, eu tenho maior evaporação. Maior evaporação, maior índice de chuva. Então isso daí, por exemplo, faz com que a umidade aumente consideravelmente. A hidrografia, quanto mais rica a hidrografia, maior a umidade, entendeu? Aí eu vou ter maior índice de chuva. Então tudo isso daqui são os chamados fatores. Os fatores interferem diretamente no quê? Eles interferem diretamente nos elementos. Os elementos são esses 3 aqui. Fatores são esses 8 aqui. Tudo bem, gente? Tá claro até aqui, gurizada? Tudo bem? Eu jogo bem rápido essa parte aqui, tá bom? Tá? Aqui eu peguei como exemplo para você as correntes marítimas. Eu vou te mostrar que as correntes marítimas, elas podem afetar sim o clima de uma determinada região. Por exemplo, você consegue enxergar que aqui no litoral brasileiro, eu tenho uma corrente marítima que está mostrando com a cor laranja. Você consegue ver isso? A cor laranja, ela leva umidade para uma região.
Então a corrente marítima, quando ela bate aqui no litoral brasileiro com a cor laranja, ela consegue levar umidade para a região. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Essa umidade aqui vai proporcionar o quê? Maior índice de chuva. Por exemplo, a Mata Atlântica, que é formada aqui nessa região, com clima tropical úmido, ela é fortemente influenciada pela corrente marítima quente. Se a corrente marítima fosse fria, como por exemplo aqui com a cor cinza, se ela fosse fria, não teria Mata Atlântica. Porque a corrente marítima fria, ela diminui o quê? A evaporação no litoral. Essa diminuição da evaporação faz com que eu tenha uma menor quantidade de umidade, uma menor quantidade de chuva. Isso aqui vai acarretar na formação do quê? Vai acarretar a corrente marítima fria, vai formar deserto, por exemplo. Para eu ter deserto, eu preciso de 3 coisas. Corrente marítima fria é a primeira. Segundo, geralmente as áreas desérticas são cercadas por montanhas. Terceiro, as áreas desérticas estão em cima dos trópicos. Já reparou? Olha que interessante. Deserto do Kalahari, deserto de Gibson, deserto do Atacama no Chile. Ó, os desertos estão em cima dos trópicos. Perceba isso. Bem interessante, né? Bem legal, bem diferente, né? Os desertos estão em cima de áreas de trópicos, tá? Olha lá em cima, os desertos estão em cima de áreas de trópicos. Os desertos estão em cima de regiões tropicais. Perceba isso. Perceba isso. Olha como é totalmente diferente a situação, né? Corrente marítima quente. Olha que legal. Outra coisa. No hemisfério sul, as correntes marítimas se organizam em um grande giro no sentido anti-horário. No hemisfério norte, as correntes marítimas se organizam em um grande giro no sentido horário. Aqui é a linha do Equador, ó. Se a corrente marítima bateu na linha do Equador, ela desce quente. Se ela bateu no polo, ela esfria. Então, no hemisfério sul, o nosso litoral tem corrente marítima quente, o litoral da África, aqui no Atlântico, tem corrente marítima fria. Olha para o lado de cá, ó. Aqui corrente marítima quente, ela vai bater bem aqui na Austrália. Ela vai bater aqui na Austrália, ó. Corrente marítima quente. Ela bateu no polo, ela esfria. Ela vai bater aqui no Chile e no Peru, fria. Aqui forma a corrente de Humboldt, a corrente do Peru, tá? Então, dependendo de onde você estiver no continente, você pode ter uma influência muito grande de corrente marítima fria ou quente. Eu mostrei a corrente marítima porque ela é mais prática para nós, para a gente poder visualizar. Tá claro até aqui? Continua com o titio. Tipos de precipitação. Existem 2 tipos de precipitação. Aquelas que acontecem lá no alto da atmosfera, tá? E aquela que acontece junto onde nós estamos, no solo. Eu tenho as precipitações superficiais, que é aquela que acontece aqui onde nós estamos, que é o orvalho, a geada e a geada negra. Talvez geada negra você nunca tenha escutado falar. Orvalho é a condensação do ar atmosférico superficial. Geada é o congelamento do orvalho. E geada negra é quando você tem o quê? Você tem o congelamento da água da chuva que cai próximo à superfície. A geada negra a gente não vai cobrar, a gente não vai citar agora, porque não há necessidade. Mas a geada e o orvalho, sim. O que é o orvalho, professor? Acontece o seguinte, o solo, ele mantém uma temperatura, ele perde calor no decorrer da madrugada. Quando chegam os primeiros raios de sol, aqueles primeiros raios de sol aquecem aquela umidade, aquele ar atmosférico que está próximo do solo. Aquele choque térmico provoca aquelas microgotículas, nós chamamos aquilo de orvalho. Aquilo que vai pairar sobre a vegetação, que vai ficar em cima da pastagem, em cima da vegetação, nós chamamos aquilo de orvalho. Se esse orvalho, a temperatura do solo chegar a 0 grau, esse orvalho congelar, nós chamamos isso de geada. A geada é o congelamento do orvalho. Entenderam? Tudo bem? As precipitações não superficiais, aquelas que estão lá em cima na atmosfera, eu tenho quem? Quais são as precipitações não superficiais? Aquelas que estão lá em cima na atmosfera. Eu tenho o granizo, a neve e a chuva. O que mais interessa para nós é a chuva. Existem 3 tipos de chuva. Primeiro ano, isso é importante pra caramba, irmão. Olha pra cá, não dorme não, cidadão. Olha pra cá, seu monstro. Ó,
eu tenho 3 tipos de chuva. O primeiro tipo de chuva é chamada de chuva convectiva, também conhecida como chuva de verão. Eu acho que o desenho mostra bem o que a gente quer. A chuva de verão é aquela que, quando ocorre através da evaporação de rios, lagos e oceanos, forma aquelas nuvens concentradas de umidade. Professor, quais são as nuvens concentradas de umidade? A gente chama elas de cúmulos nimbus. É aquela quando você está indo de carro, você dá uma olhadinha lá, você vê no centro da cidade, você vê aquela mancha negra assim, você fala, meu Deus, vai chover, né? Eu estou olhando aqui pela janela agora aqui do nosso estúdio aqui no colégio, e eu estou vendo que tem nuvens que estão escurecidas embaixo. Por quê? Porque os raios do sol, quando batem em cima, eles não conseguem atravessar a nuvem, que está tão carregada de umidade que fica a sombra dela embaixo. Por isso que aquela nuvem escura embaixo é nuvem de sinal de que vai chover, entendeu? Essa nuvem vai ocasionar chuva de verão ou chuva de convecção. Ela é formada pela evaporação. Quem mora em prédio vai observar isso. Você olha no prédio assim, você vê aquela coluna de água caindo assim, aquela coluna de água descendo, né? Isso daí é chamado de chuva de verão. Você olha aquela coluna cinzas, aí um espaço com irradiação solar. Aí você olha aquela outra coluna cinza com espaço assim com radiação solar. Ela ocorre muito no verão. A chuva de inverno, também chamava de chuva frontal, é aquela que se forma, dá pra ver no desenho, tá vendo? Você tem um ar frio e um ar quente, tá vendo? É aquela que se forma com as primeiras penetrações de massa polar no outono no Brasil. A gente vai começar o outono, hoje é dia 19. Hoje é 19, gente? Hoje é 19? 20? 20? Hoje é 20, tá? Então começa agora o outono entre dia 21 e dia 23. Começa oficialmente o outono. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as massas de ar frias começam a penetrar pelo sul do Brasil. Quando a massa de ar fria começa a vir pela região sul, pelo sul do Brasil, ela se choca com o trópico e o trópico é quente. Quando a massa de ar fria se choca com o trópico, ela condensa e ela chove. Aí chove em tudo que é lugar. Entendeu? Ela vai chover em toda a região. Quando ela chove em toda a região, ela vai diminuir a temperatura, ela não vai ser uma chuva tão intensa. Essa daqui de verão, ela é intensa, ela dura 3 horas, assim, que arrasa tudo. Transborda córrego, arrasta biciclista, arrasta motoqueiro, arrasta carro. A gente vê isso em Campo Grande, em algumas ruas da cidade, que transborda tudo, entendeu? Alaga tudo. Essa daqui é muito perigosa. Essa daqui também é, só que ela é menos intensa. Ela dura durante 2, 3 dias, cobre o céu daqui até São Paulo, daqui até Três Lagoas, chove em tudo que é lugar, a temperatura cai um pouco. Essa daqui é chamada da chuva frontal. Você consegue ver pelo desenho, porque tem uma cidadezinha desenhada aqui, ela está chovendo na cidade inteira, tá? O terceiro tipo de chuva é a chuva orográfica, é a chuva que se forma em sopés de morro. A umidade vem do oceano. Mato Grosso do Sul você quase não observa isso daqui, até porque a gente tem uma umidade durante uma época do ano não é tão alta assim, entendeu? É mais comum na região da Serra do Mar, na região da Serra da Borborema, lá no litoral nordestino. A umidade vem do oceano, o vento quente, ele vem do oceano, aí como ele é um vento quente, ele é mais leve, conforme ele vai ganhando altitude, ele começa a condensar. Quando ele começa a condensar, ele começa a precipitar, ocasionando chuva aqui. Ele começa a precipitar, ocasionando chuva em toda essa região aqui assim. Isso daqui é chamado de chuva orográfica ou chuva de relevo. Chuva orográfica ou chuva de relevo. Tá claro, galera? Tudo bem? Essa daqui é a nosso primeiro vídeo aula da nossa apostila 4, tá? Aula 1, beleza? A gente já vai dar continuidade na aula 2, é só prestar atenção que o videozinho vai estar do lado ali. Valeu? Não sai daí, fica aí. Um abraço, irmão. Saudades.